Agora eu vou falar com vocês sobre um tópico muito importante, que é um erro que é muito comum que Corbans cometam ano após ano. Então ele já passou por uma experiência de aumento salarial, cometeu um erro, passa ano, ele comete novamente, passa ano, comete novamente. E isso acontece por quê? Porque como tem um delay aí, ou um tempo, né, de um ano para outro, né, então são 12 meses aí até acontecer o aumento salarial, muitas vezes o Corban ele esquece o que aconteceu no ano anterior e ele só consegue enxergar ali aquela oportunidade sem ele medir o que exatamente ele tem que fazer ou as estratégias que ele vai tomar, o caminho que ele vai seguir. Então é isso que eu vou explicar agora para vocês referente a isso. E antes de tudo, vale a pena entender que nenhum janeiro, nenhum aumento salarial é igual a outro, ok? Então, ao longo aí da história, a gente teve vários períodos de venda de aumento salarial que foram muito bacana, com comissão nas alturas, com valor liberado, né? O reajuste do salário ele foi alto, então o valor liberado foi super bacana. E já tivemos alguns anos que não foram tão interessantes assim. Às vezes com um reajuste de salário ali muito pequeno, automaticamente uma margem pequena e o valor liberado muito baixo. Já teve outras épocas que até o valor liberado foi interessante, mas a comissão lá embaixo. Então, nenhum janeiro ou nenhum aumento salarial, nenhum desses períodos de aumento salarial, eles vão ser exatamente iguais, ou a oportunidade vai ser exatamente igual. Por isso que tem que ser analisado muito naquele momento. Qual é a oportunidade daquele momento especificamente? Dito isso, vamos para a tela do meu computador que eu vou explicar um pouquinho referente a esse segundo tópico, que é o erro, ok? Vamos lá. Qual é o maior erro? Começo do trabalho precoce, crucificando meses de venda para rentabilizar em janeiro. Bom, aqui vale a pena um entendimento daquilo que eu estou querendo transmitir para vocês. A gente sabe que por parte do banco, quanto mais propostas represadas para o banco, isso é mais interessante, né? Então, mais operações para o banco. Para nós Corbans, a gente represar a operação lá dentro do sistema do banco é sempre a melhor saída? Muitas vezes não. E por que eu estou tocando nisso? Porque muitas vezes é conflitante o interesse do banco e do Corban. Por quê? O Corban ele iria vender para o cliente independente do banco, ok? Só que o banco ele já está fazendo campanha de opa, lança aqui para mim, joga para mim essa operação. E quando a gente está falando sobre isso, às vezes as pessoas não entendem, né? Poxa, o banco está aqui me falando aqui para mim lançar, já liberou tabela de aumento salarial, de represamento, e então quer dizer o seguinte, que eu como Corban eu já tenho que começar a trabalhar o aumento salarial, porque senão eu estou atrás do mercado. E muitas vezes, o que acontece na prática, né? Esse ano, inclusive, aconteceu isso. Já teve tabelas que foram liberadas para represamento de aumento salarial lá no final de outubro. Ou seja, nós estamos falando de finalzinho de outubro, mas vamos contar aí novembro, dezembro, mais da metade de janeiro, porque essas propostas vão começar a pagar a partir do dia 20 de janeiro. Ou seja, a gente está falando de 2 meses e meio. E o que a gente fala, né? Dentro desses 2 meses e meio, o que você tem? Você não tem nada. O Corban não tem nada, ele não tem rentabilidade, ele não tem nada. Ele pode ter um estoque de venda, mas isso não coloca dinheiro no bolso de ninguém. Um exemplo bem claro que a gente teve agora em 2022 foi o produto Auxílio Brasil, né? Que iria acontecer futuramente. Corbans estavam com as esteiras cheias ali, alimentado ali de muita proposta e no final das contas deu errado a operação não virou e muita gente aí ficou vários meses criando uma expectativa de rentabilizar em cima do produto que não aconteceu. O janeiro, claro que não é exatamente isso, porque vai acontecer, isso é certo que vai acontecer, mas muitas vezes a oportunidade ela não é tão grande, ou o valor da rentabilidade ela não é tão grande a ponto de você crucificar principalmente os 2 meses de encerramento do ano de 2022, sabendo que dezembro é um mês que qualquer empresário que tem a folha de pagamento, né, tem um custo maior, tem 13º, enfim, tem aquelas despesas de fim de ano, então não faz sentido, muitas vezes não faz sentido você crucificar 2 meses da sua operação para fazer estoque de venda que você vai fazer em janeiro. Sabe o que acontece muitas vezes? Muitas vezes a gente encontra
um cenário mais ou menos no seguinte sentido. O Corban, ele vai lá e faz uma puta produção, faz um volume de produção gigante aí em janeiro, faz uma rentabilidade, mas quando você conversa com esse correspondente, ele fala assim, cara, eu não sei onde é que foi o dinheiro, simplesmente, esse dinheiro parece que sumiu. E o que acontece muitas vezes? O Corban, para ele fazer um bom faturamento lá em janeiro, ele para o seu trabalho normal, mês a mês, ali de fazer as suas operações naquele mês, porque ele está prospectando ou já fazendo estoque de venda em janeiro. Só que as despesas de novembro, elas não vão ficar para janeiro, elas vão acontecer. Dezembro, novamente, vão acontecer. Então, alguns correspondentes, eles chegam lá em janeiro, fazem uma produção grande, rentabilizam, só que como eles deixaram furo nos últimos 2 meses, o que acontece? Ele não vê dinheiro, porque ele paga as despesas. Ou seja, se você pegar aquele baita faturamento que foi feito lá em janeiro e dividir isso pelo período trabalhado, ou seja, 3 meses, muitas vezes isso dá uma rentabilidade até menor, de média, né, desses meses, menor do que em outros períodos do ano. Então, a gente tem que cuidar, e esse é um erro que muitos Corbans fazem, cometem ano após ano, que é crucificar muitos meses para fazer uma boa rentabilidade em janeiro. Muitas vezes essa rentabilidade não supre aquele tempo, né, que foi gasto dentro da operação para conseguir fazer aquela rentabilidade. Então, existe um momento de você começar a trabalhar o aumento salarial e ele não é lá em novembro. Você pode até aproveitar o cliente que está dentro da sua operação, fazendo algum tipo de operação, refinanciamento, portabilidade, um crédito pessoal, enfim. Você pode pegar esse cliente que veio para fazer uma operação, vender para ele aquele contrato que você tem que fazer, ok? Para aquele mês, para você pagar as despesas, rentabilizar a tua operação naquele mês, e aí também fazer o represamento, né, do aumento salarial. Isso você pode fazer. Agora, você parar tudo o que você faz, parar as suas prospecções de vendas normais para focar somente em aumento salarial, isso é um erro. Na minha opinião, isso não vai fechar a conta. Então você tem que continuar os meses normais, novembro e dezembro, ali a operação, sabendo que você tem que pagar proposta dentro daqueles meses para depois você pensar na operação de janeiro. Então, na minha opinião, o aumento de fato ali, quando você começa a correr atrás de cliente e focar a sua operação, ele tem que ser depois que já está tudo muito bem definido. Já tem que estar definido exatamente qual vai ser o reajuste salarial, já tem que estar definido quais os comissionamentos, justamente para você analisar e falar assim, opa, realmente vai fechar a conta para mim. Porque antes de tudo isso sair, você está vivendo uma especulação e algo que vai acontecer futuramente. Você ainda não tem a real situação que vai acontecer dentro daquele período. Ou seja, vamos tratar a venda do aumento salarial em períodos de venda de aumento salarial e não fazer uma venda precoce ou ficar estocando uma venda que vai acontecer daqui 2, 3 meses. Então, Luciano, me explica, qual é a época boa assim de você fazer? A partir do dia 15 de dezembro. A partir do dia 15 de dezembro, aí é bacana você bater muito forte em cima do aumento salarial, mas não deixando de prospectar as outras operações. Então você vende um aumento salarial, mas você já vê se você não pode vender uma portabilidade, um refinanciamento, um crédito pessoal que seja. Enfim, você não pode ficar com a cabeça somente crédito, o aumento salarial e nada mais. Muito pelo contrário, você não pode esquecer, a sua equipe não pode esquecer todo o restante das operações para você rentabilizar a sua operação. Fechado? Bom, agora no próximo vídeo nós vamos falar do reajuste de 2023. Esse reajuste que até o atual momento ele ainda é uma incógnita. Ou seja, é por isso que eu estou falando para vocês que muitas vezes o trabalho precoce não é a forma mais inteligente de tratar esse período, porque sem você poder fazer todas as análises, como que você vai entender se aquilo realmente é bacana para a sua operação. Fechado? Então, vamos para a próxima aula que vocês vão entender um pouco do cenário que está se desenhando para 2023.